Olá, amigos da TVC, estamos iniciando mais um Gente que é Gente e hoje estaremos conversando com o presidente do Instituto Mineiro de Engenharia Civil, IMEC, Dr. Marcelo Fernandes da Costa, e com o engenheiro civil, Luiz Carlos Mineiro, que é especializado em perícias. Vamos conversar sobre assuntos de engenharia, assuntos de interesse da coletividade, do Instituto, e sempre na boa companhia do grande jornalista Luiz Carlos Bernardes. Muito obrigado, Carlos. Grande prazer. Doutor Didi, figura admirável. Aqui a gente se trata na intimidade. Falar em Luiz Carlos Bernardes aqui dentro, talvez ninguém conheça. Falou no Peninha, o Brasil inteiro conhece. Agora, no meio jurídico mineiro e nacional, Edivaldo Farias, que aliás foi perseguido pelo regime militar. Um dia nós vamos contar essa história com calma. Mas Farias com S, exatamente. Não com cifrão, ok? O cifrão nós temos convidado aqui. O Luiz Carlos. Faria, né? Ele tem Faria, mas ele tem o cifrão em vez do S. Acho que não. Bom, isso é para a gente relaxar, entrar no primeiro contato com os nossos telespectadores, deixar eles tomarem seu cafezinho aí, se acomodarem, para participarem dessa conversa conosco. Dr. Marcelo Fernandes da Costa, o senhor poderia começar, primeiro, as nossas boas-vindas à TV Comunitária de Belo Horizonte, aos nossos estúdios. O senhor poderia iniciar, conversar com a gente, primeiramente, sobre o seu instituto, o instituto que o senhor preside, o que é ele, o que é esse instituto, desde quando ele existe, qual a finalidade, já que temos CREA, que tem o Conselho Regional, qual a diferença de uma coisa para outra? Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui presente, próximo de duas personalidades da comunicação, e ficamos honrados e gostaríamos de falar da nossa entidade. A entidade surgiu para defender a classe dos profissionais de engenharia e vimos com o tempo da necessidade que a sociedade tem de ter posicionamentos técnicos nos diversos problemas que surgem da nossa sociedade, nas cidades, e com isso precisamos dar essa contribuição. Sabemos da importância e estamos aí dispostos a participar nos temas de relevância para a sociedade. O Instituto existe há quanto tempo? Existe há 22 anos. 22 anos. Não tem vinculação obrigatória com o CREA, Conselho Regional de Engenharia? Isso. Vocês são associados do CREA? É importante a pergunta, porque é o seguinte, o CREA é um conselho que regulamenta as profissões da engenharia. E dentro desse conselho estão as entidades de classe. Nós somos registrados no CREA, fazemos parte do conselho, temos nossa equipe de conselheiros que trabalham para a sociedade, fazendo sobre as questões da engenharia, analisando os processos punitivos para os maus profissionais, e dentro disso nós damos a contribuição para a sociedade. E ao que parece, Peninha, o atual presidente do CREA, que nós já tivemos o prazer de entrevistar aqui, ele saiu dos quadros do Instituto do IMEC. Do IMEC. Com satisfação também que gostaríamos de ressaltar o Gilson Queiroz, foi presidente do CREA por 2 mandatos, diretor do IMEC, e agora conseguimos também eleger mais um presidente, que é o Jobson Nogueira. Então, se algum engenheiro quiser ser presidente do CREA, primeiro tem que a eleição dentro do IMEC. É com você, Peninha. Presidente e Luiz Carlos, pelo que eu percebo, com o tempo, o IMEC, além de defender a figura, a profissão do engenheiro, procura também regulamentar as coisas e acabou se tornando uma espécie de um intermédio, quase que de um árbitro entre os segmentos da engenharia e da sociedade civil, à medida em que as cidades grandes, médias e pequenas do mundo inteiro, inclusive do Brasil e a nossa Belo Horizonte, elas são feitas com obras, obras de engenharia.
Então, eu posso entender isso, o nosso espectador pode entender isso, que o IMEC é uma espécie de árbitro entre o profissional da engenharia e a obra pública, e o interesse público e o executivo? Poderia dizer que sim. É uma entidade que, além de oferecer cursos também de extensão aos profissionais, de aperfeiçoamento profissional, ela também, nossa entidade se arvora nas questões da engenharia, digamos, transporte, questões de transporte, Sim. saneamento básico. Então, nós estamos presentes nesses temas, porque a sociedade precisa da posição técnica sobre esses temas. Inclusive, temos também um trabalho sobre as enchentes nas grandes cidades. Uhum. Inclusive Belo Horizonte, né? Inclusive para Belo Horizonte. Temos um trabalho feito, inclusive aprovado na Conferência de Políticas Urbanas em 2008, só que não foi colocado no Código de Obras da Prefeitura. Porém, é uma solução aí para ajudar, né, nos transtornos das enchentes. Sim. Eu queria só ouvir a opinião do Luiz Carlos, meu xará, e que tem também uma atuação intensa no IMEC sobre essas questões. Eu entendo, né, partindo dessa premissa, dessa mediação, né, que o IMEC é capaz de fazer na sociedade. Sim. E acompanhando já o trabalho do Marcelo, do Dr. Marcelo, a gente sente que as cidades elas carecem no Brasil de muita infraestrutura, né? Então, quando a gente tem o nosso corpo técnico de engenheiros do país, né, mobilizados, né, em trazer informações para as pessoas, informações para os órgãos públicos, que muitas vezes carecem também de pareceres da nossa área, né, eu acredito que o IMEC está fazendo um trabalho muito importante e de primeira necessidade no país. O doutor Luiz Carlos Mineiro é engenheiro civil e é perito. Perito judicial? Eu sou perito judicial, nomeado nos fóruns. Vamos conversar um pouco sobre isso, mas eu devo informar que além de perito, do exercício da engenharia, ele toca outros instrumentos. Literalmente falando, ele é professor de música, professor de dança e vai ser o nosso próximo convidado para o nosso programa Sons de Minas. Brevemente teremos aqui o Dr. Luiz Carlos cantando, tocando, se for o caso, sapateando por aqui, já que ele é professor também de música. E se tiver chovendo não tem problema, porque aí ele sabe também ficar cantando na chuva com Fred Astaire. Eu fiquei apertado aqui hoje, depois para mim me explicar. Bem, mas aqui é assim, ajoelhou, tem que rezar. Eu venho não para participar do programa, mas para assistir dali. Tá bom. Doutor Luiz Carlos, a engenharia, pergunta que eu vou colocar aqui, primeiro para você e depois para o presidente. A engenharia, a meu ver, a engenharia brasileira está vivendo um grande momento de apogeu. Nunca houve tanta construção civil como recentemente. A engenharia brasileira, ela é de renome. Nós temos nossas construtoras aí grandes, multinacionais, construindo em várias partes do mundo, né, com muito êxito. Os engenheiros estão, hoje, não sei o que é mais difícil de arrumar um engenheiro, um pedreiro, um servente aqui em Belo Horizonte, porque a quantidade de construções é muito grande. Então eu lhe perguntei, como é que, se você enxerga isso, como está a engenharia hoje, a profissão do engenheiro, atualmente no Brasil, em Minas, e essa pergunta eu gostaria também que fosse respondida pelo Dr. Marcelo Fernando da Costa. Eu acho que a gente pode colocar o seguinte, a nossa engenharia ela tem uma tradição já, só para relembrar uma pessoa muito importante, o nosso Arão Reis, né? Ele era engenheiro e urbanista. E a nossa cidade de Belo Horizonte, ela começou com um projeto, né? Que teve como gestor, né, inicial, né, o Dr. Arão Reis. Então nós já temos uma tradição. É uma cidade com a característica peculiar de ser pré-construída. Pré-construída, pré-projetada, sim. né? Então a obra antes da inauguração durou 3, 4 anos, né? Até nós agora do IMEC vamos estar falando um pouquinho disso. Agora, o que fica dentro dessa pergunta do senhor, que eu acho que é muito importante para nós,
é que nós temos uma engenharia de O peso. senhor está lá no céu, aqui Então, é o Didi. O Didi, né? Fica em cima da sua pergunta, Didi, a importância da gente dizer que a nossa engenharia tem muita tradição, sim. Tá? Nós temos muita tradição, tanto com as nossas empresas, como engenheiros de renome. Inclusive hoje uma ideia do IMEC de estar levantando a memória dessas grandes, vou chamar de feras, como o Saldanha falava, né? Então nós estamos num momento muito importante e num momento que as nossas cidades elas passam por um processo de reurbanização, de reconstrução, né? E os nossos profissionais realmente têm preparo para isso. Eu acho até que falta talvez nós falarmos mais da qualidade desses profissionais que a gente acredita que são pessoas gabaritadas para comandar esse desenvolvimento, essa reconstrução das nossas cidades. Ok. Doutor Marcelo, finalizando este bloco, se o senhor quiser acrescentar alguma coisa aí, já o que o doutor Luiz Carlos falou. Esse tema do crescimento da engenharia no momento atual, realmente é uma necessidade para a nação, né? A nação está em construção e precisamos mais moradias, precisamos de mais monumentos de infraestrutura, estradas, melhoria das estradas, melhoria das ferrovias, um aumento inclusive, né, das ferrovias, que é um tema também que a gente discute, a questão da infraestrutura no Brasil. O custo das rodovias, do transporte rodoviário é muito alto. Então, acaba o seu raciocínio, porque eu sei que o senhor tem um sonho muito interessante, que eu fiquei sabendo nos últimos dias, mas acaba o seu raciocínio, que eu quero que o senhor fale nesse sonho, nesse bloco ou no próximo. Pode acabar o seu raciocínio. Bem lembrado pelo Peninha, o IMEC vê a necessidade de nós estarmos reduzindo o custo do Brasil. E dentro dessa questão, tem a questão seríssima dos transportes. Sim. Que é Belo Horizonte é um exemplo importante, como São Paulo também, mas Belo Horizonte está com uma situação complicada. O trânsito cada dia mais intenso, o horário de pico é o dia inteiro, não existe mais um horário de pico. Então o IMEC tem debatido sobre isso e vimos a necessidade, como o espaço do solo está bem dizer tomado pelos veículos, então a necessidade, inclusive lá já existem essas soluções, já estão sendo aplicadas, do metrô de massa aéreo, ok? Inclusive nós temos uma tecnologia brasileira que está sendo usada internacionalmente, lá de São Leopoldo, já há 30 anos é um veículo, é um metrô de massa aéreo, ele é deslizante, silencioso e questão sustentável de primeira. Como é que é aéreo, para eu entender? A gente que não é do métier, é engenheiro, né? Falar aéreo, só pensa avião, está lá no céu. Ou é deslizante, é sobre trilhos. É o conhecido metrô de superfície, não? Né? Não é sobre trilho, aí que está a diferença. Ele é deslizante através do ar comprimido. Com vigas aéreas apoiadas em pilares a cada 30 metros. Então, não teríamos... Suspenso, a 30 metros. Suspenso. E não precisa, por exemplo, desapropriar residências, nem nada? É mínimo, a questão de desapropriação é mínima. Só por causa das vigas? Mesmo. Só adaptações. E por que o senhor vai responder isso no próximo bloco? Porque nós temos 22 segundos e 3/10 do tempo aqui, é cronometrado rigorosamente. O senhor vai responder essa minha pergunta no próximo bloco. Por que isso não é utilizado massivamente no Brasil? Ok. Gente que a gente vai ao ar na TV a cabo, pela NET, canal 6, Oi, canal 13, aqui em Belo Horizonte e também em Contagem. E pela internet para o mundo inteiro. E a nossa programação também está sendo colocada no YouTube. Nós estamos conversando hoje com os engenheiros Dr. Marcelo Fernandes da Costa e Dr. Luiz Carlos Mineiro, que são o último presidente do IMEC e o segundo diretor. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já já voltaremos. Nos aguardem, por gentileza. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração
que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Retornamos com Gente que é Gente, em companhia do jornalista Luiz Carlos Bernardes, conversando hoje com os engenheiros Dr. Marcelo Fernandes da Costa, engenheiro civil, presidente do Instituto Mineiro de Engenharia, IMEC, e com o Dr. Luiz Carlos Mineiro. Mineiro é nome de guerra, é apelido, porque ele é professor de música, professor de dança, professor, é cantor, então não pode ter que ter um apelidozinho aí para pegar a medalha, é o nome de guerra, porque na verdade ele se chama Luiz Carlos Faria, é perito judicial. Bom, o Luiz Carlos deixou aí no final do primeiro bloco uma pergunta para o senhor responder, doutor Marcelo. Precisa repetir a pergunta ou não? Eu acho que não. Por que essa ideia, que me parece muito interessante e muito econômica, de uma espécie de um metrô suspenso, o senhor vai dar o nome técnico, por que ela não é usada massivamente no Brasil e também em Belo Horizonte? A pergunta é muito pertinente, que a área de transporte está na engenharia. Nós da engenharia discutimos, temos debatido muito esse tema, porque é um tema muito atual e cada dia mais se agravam os problemas de trânsito nas grandes capitais. E esse tipo de solução é o metrô aéreo, metrô suspenso ou aeromóvel também. São vários nomes e, na verdade, esse projeto é de um brasileiro de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Ele conseguiu fazer um metrô nesse sentido, metrô que é deslizante, através do ar comprimido. É silencioso, custo baixíssimo em termos de energia, pode ser energia solar, energia elétrica, são diversos tipos até eólica poderia ser usada nesse metrô. Então, uma solução técnica muito econômica e que tem sido aplicado nos Estados Unidos, na Europa, maciçamente. Então, nós temos um trabalho feito sobre isso. Agora, analisando a questão do Brasil, nós vemos que há uma questão para ser discutida. A nossa presidente até está agora com essa questão da parceria público-privada. Então, entendemos o seguinte, que as empresas de ônibus precisam ser atores também nesse processo do metrô. Inclusive esse metrô suspenso poderiam também estar participando desse empreendimento, porque vai chegar um momento, do jeito que as coisas estão andando, porque a BRT é um paliativo, nós sabemos, sim, que o espaço terrestre está todo tomado por veículos, e nós temos os sinais dos BRTs do mesmo jeito, e esse metrô aéreo não teríamos os sinais, e seriam corridas livres. Não okay? Ocuparia as pistas, o BRT é muito importante, muito útil, mas ele é muito grande. Muito grande. Então, o espaço está todo tomado e fazendo ele suspenso, as intervenções, as desapropriações seriam mínimas. Sim. Seriam bem econômicos em termos. O custo é 35 milhões de quilômetros. A questão do BRT é o seguinte, é 25 milhões de quilômetros. Está muito perto de uma solução definitiva. Sim. Essa é a questão que nós estamos falando. Agora, as empresas de ônibus são importantes nesse processo. Então, nós estamos chamando... parceiras, né, Marcelo? Exatamente, chamando nesse momento crucial para essa participação. Mas a verdade é o seguinte, com as pessoas mais entendidas com quem eu tenho conversado, trocado opinião,
há um consenso de que essas mudanças no trânsito, essas pequenas construções, aí não resolve coisíssima nenhuma, porque à medida que você melhora uma avenida, abre mais uma pista, mais aumenta o número de carros. Então, a solução, pelo que se sabe até agora, acho que mais viável, realmente é metrô. Esse metrô aéreo aí, para mim, é novidade, é uma nova coisa. Mas o senhor falou nas parcerias. Governo, não adianta a gente estar reclamando ou reivindicando, tem que fazer isso sim, mas o governo nenhum dá conta de resolver todos os problemas. Hoje nós vivemos num mundo globalizado, nós temos que ser solidários, as categorias, todas as entidades, toda a população tem que participar dos projetos, da sua contribuição. Parece que nada mais exemplar do que o que está fazendo o Instituto Mineiro de Arquitetura. De Engenharia, perdão. E arquitetura também. Agronomia. O CREA mas o Instituto é de Engenharia. Mas CREA que é. Eu sei, mas reúne arquitetos também. Não, o Instituto não. Mas eles participam de reuniões e discussões. Eu posso até entrar aí, porque tem um fato aí muito interessante. Um dos fatos da minha aproximação maior do IMEC e do próprio trabalho do Marcelo, Dr. Marcelo, que o Marcelo tem uma ideia sobre engenharia, que depois ele pode ser arguído e pode falar melhor disso, é que as categorias da engenharia, elas não podem trabalhar divorciadas uma da outra. Com certeza. Então, na realidade, o que o Marcelo prega e o que o Marcelo busca dentro desse trabalho dele no IMEC é que a gente não tenha dissidências, porque eu sou arquiteto ou porque eu sou engenheiro civil, engenheiro eletricista, né? Eu acho até que o Marcelo podia completar isso melhor, que eu acho que é uma coisa que você traz muito bem do ponto de vista filosófico na nosso âmbito profissional, né? Eu acho que você podia falar melhor do que eu disso aí. Ok, isso é importante falar nesse tema porque precisamos da união da engenharia e da arquitetura. Sim. Porque através dessa união os debates podem ser mais amplos e trazer mais questões positivas para a sociedade. Porque na verdade existe sim algumas categorias que ficam degradando com as outras, ou assuntos menores. Então achamos que com isso a sociedade perde, e inclusive as categorias perdem. Com certeza. Então o que a gente prega é a união da engenharia e da arquitetura para soluções amplas e para a sociedade. Mesmo melhor. Porque o engenheiro depende do arquiteto, o arquiteto depende que melhor se construir tendo um projeto. O projeto um engenheiro sabe fazer, sabe também, mas é mais apropriado para a formação do arquiteto essa. Aliás, hoje, coincidentemente, pela manhã, eu estou fazendo uma reforma de um casebre que eu comprei ali no Santa Lúcia. Quer dizer, eu fui obrigado a chamar um engenheiro, amigo meu, mais o arquiteto, que era o contratado meu, para discutirmos juntos, com o serralheiro, com o pedreiro, a construção de uma ampliação. De uma ampliação, de uma escada. Estava havendo conflito. Falei, olha, eu não tenho diploma de engenharia, não tenho diploma de arquitetura, agora vou bater diploma com diploma. Vem aí meu arquiteto, vem aí meu engenheiro para discutir comigo, com quem está executando, com o meu serralheiro e tal. No fim, chegamos a um consenso. Dizer que sozinho alguém ia fazer bobagem. É legal, né, isso que você está trazendo, Didi, porque até hoje foi assunto nosso, de conversa nossa, na nossa intimidade. O mundo vem mais ou menos assim, né? O que não é engenharia militar é engenharia civil. Ok. Né? Isso resolve muito bem essa discussão. Sim. Então, os militares, eu tive a oportunidade de servir CPOR, nós tínhamos lá no quartel, no CPOR, nós tínhamos a arma da engenharia, como nós tínhamos a infantaria, tínhamos a artilharia, né? Então a gente formava o oficial engenheiro. Né? E para nós, no mundo, o que não é engenharia militar é engenharia civil. E por isso o Marcelo tem toda essa razão, quando ele traz todo mundo para uma discussão coletiva, né, Marcelo? É verdade. Mas já que você está com a palavra, eu não vou te deixar assim sair daqui ileso, não. Além de engenheiro, além de diretor do IMEC, você cantor, compositor, dançarino, professor de instrumento, mas perito. Vamos falar um pouco sobre perícia, porque
Você é perito judicial. É. Para que é? Para decidir conflito? Como é que funciona isso? Quem que te nomeia perito? O senhor conhece bem essa área, né? Que a gente sabe disso, né, doutor? Tá, mas tem gente aí do outro lado que não sabe. Então, na realidade, e eu vou até colocar o Marcelo nessa conversa outra vez, porque o Marcelo está coberto de razão nisso, né? A plataforma de toda a presidência do Marcelo é trazer a nossa profissão mais ao conhecimento público, né, Marcelo? Que as pessoas entendam da nossa área, possam estar resolvendo seus problemas na instância ainda das negociações, né? Só que a gente existe o nosso Poder Judiciário, né? Que sem ele a gente não teríamos as soluções, né? Hoje nós já temos também as arbitragens e outros processos de apoio, né? E eu, na realidade, na minha profissão de perito, né? Eu sou, na realidade, eu levo ao juízo, né? Hoje nós temos muitas juízas, né? Eu levo ao meritíssimo juiz ou à meritíssima juíza, eu levo as convicções como engenheiro civil de processos ligados à nossa área. Muito bem, né? Mas antes de deixar o Peninha finalizar o programa, fazer a sua última pergunta, eu gostaria que você também falasse que história é essa. Você faz perícia, mas canta como, dá aula, tal, como é que começou isso? Rapidão, sem fazer muito comercial. Tá bom, beleza. Engenheiro também. Essa brincadeira... Não constrói só ponte, viaduto. Eu estava no Fórum de Ouro Preto e nada mais, nada menos, o doutor Rogério Perret chega perto de mim, lá dentro da vara civil, e fala assim: gente, mas esse é o meu professor de dança. Eu falei: Rogério, pelo amor de Deus, aqui eu sou simplesmente um Tem engenheiro. Juiz também que dança? Meu tempo e é legal isso, só para a gente dizer uma coisa, né? Hoje, o próprio IMEC, né? Nós temos lá o projeto Prata da Casa, né? Essas coisas maravilhosas, né? Que o Marcelo tem buscado com os parceiros dele. E hoje a gente sabe que essas múltiplas inteligências, né? Elas são muito favoráveis, né? Nessa atuação do profissional. E talvez seja por isso que a gente está caminhando para dançar, para cantar e para... Tá certo. Eu imagino que talvez seja possível uma parceria entre a TV comunitária e uma entidade com o peso e a seriedade do IMEC. Então, essa pergunta que eu vou fazer, eu acho que os senhores vão ter que respondê-la rapidamente, porque nós temos mais 2 minutos e 12 segundos apenas de programa. Mas num outro programa vamos debatê-la mais intensamente, que é a questão da corrupção no mundo e a corrupção no Brasil. Como é que os senhores veem isso? Nós achamos que no Brasil realmente a corrupção é endêmica, não é de um partido só, mas achamos que é importante uma ação firme para se evitar a continuidade da corrupção no país. Inclusive das entidades da sociedade civil também? Inclusive da sociedade civil. Sim. Porque desde uma licitação até outras questões, há corrupção. Então precisamos estar saneando isso para que reduza os custos também das nossas obras, das nossas construções. Tá certo. Então, o Peninha falou não possível parceria entre o Instituto e a TV comunitária, o que muito nos alegra. Mas, aliás, eu ia até fazer de público uma cobrança, um pedido, uma reclamação, uma reivindicação. Olha, o IMEC tem feito um trabalho aí muito além daquele específico de interesse do engenheiro, como essa discussão sobre transporte e tudo isso. Só que não divulga. Quem aí conhece, aí, quem está do outro lado, que não seja engenheiro, familiar de engenheiro, sabe da existência do IMEC, sabe desse trabalho. Então, eu pergunto, por que o convido, o convoco, por que o IMEC não venha trazer aqui os seus projetos, suas ideias, de interesse público, porque engenheiro faz parte da comunidade, é um cidadão como outro qualquer, que sofre com aumento de salário, sofre com a violência policial, judicial e tal. Então, tudo isso seria assunto de interesse da comunidade e acho que de responsabilidade das entidades também, como a do senhor. Está feito o convite. Dá para pensar nisso? Exatamente. Essa questão tem sido discutida lá no IMEC com muita honra.
que estamos aqui presentes e gostaríamos de manter esse convívio para trazer à luz dos ouvintes, de todos os cidadãos que estão lá assistindo a gente, essas questões da engenharia. Nós temos muitas soluções para a sociedade, nas questões técnicas, transporte, saneamento. Questões humanas também. Questões humanas também. Ok. Infelizmente chegamos ao final do programa, o tempo está esgotado. Eu agradeço a presença, a participação aqui do Dr. Marcelo Fernandes da Costa e do Dr. Luiz Carlos Mineiro. Eu agradeço mais uma vez a participação do jornalista Luiz Carlos Bernardes. Grande prazer, Didi. Que o prazer é todo meu. E agradeço a presença de vocês aí do outro lado das câmeras, junto da telinha, prestigiando o nosso programa. Continuem conosco na TV CBH. Até mais.